Essa é a segunda parte do vídeo sobre o pacote Addressables. No primeiro eu falei sobre o carregamento, as configurações iniciais, esse tipo de coisa. E nesse vídeo eu vou falar sobre como instanciar os objetos que a gente carregou e como destruir e descarregar eles da memória. Então presta bastante atenção, pega um cafezinho aí e bora pro vídeo. Então, a gente viu aqui em cima que para poder carregar os assets a gente chama addressables.loadAssetAsync. Agora, para poder instanciar esse asset que já foi carregado, a gente vai passar a assetReference, a gente pega ela e chama esse método dentro dela chamado instantiateAsync. Então não é mais naquela classe addressables, é direto aqui na assetReference. Só passando aqui rapidinho para me corrigir, eu posso chamar esse instantiateAsync tanto de dentro da assetReference, igual a gente está fazendo, quanto de dentro da classe addressables, igual a gente fez com o loadAssetAsync. Então eu vim aqui, chamo o método instantiateAsync e guardo ele aqui nessa instantiateOperation, porque ele também é assíncrono. Então ele vai começar a executar agora em segundo plano e depois vai falar para a gente que acabou. Esse instantiateOperation, que é do tipo async operation handle, ele guarda para mim informações sobre essa operação. Então aqui mesma coisa, a gente vai no completed dele. Quando ele acabar de instanciar essa árvore, ele vai lá e invoca esse evento. Daí aqui mesma coisa, eu vou usar aqui essa assetReference de novo, então eu estou declarando aqui direto o método, mas não tem problema nenhum. Eu passo aqui a operation que ele recebe, uso o operador lambda e aqui eu defino o corpo do método. Vamos ver o que esse métodozinho aqui faz. Primeiro, eu verifico se o nosso dicionário de assets spawnados contém aqui assetReference. Ou seja, se eu ainda não instanciei nenhuma árvore de um determinado tipo, ele ainda não vai conter. Então, se ele não contém, você vê que tem um sinal de negação aqui. Se ele não contém, ele vem aqui e adiciona essa assetReference como key, como chave, e uma nova lista de GameObject como valor. Porque a gente vai acessar aqui embaixo e a gente quer adicionar novos objetos para dentro dessa lista. Então beleza, esse operation.result, você vê que a gente determinou o tipo dele como GameObject. Então o result também vai ser do tipo GameObject. Você vê que ele recebe o mesmo tipo desse TObject, que é esse tipo que a gente passa para ele. Então é isso daqui que vai guardar a instância da nossa árvore na cena. Eu venho aqui, guardo numa variável chamada TreeInstance, para ficar mais fácil de ler. Venho aqui, acesso a minha lista de GameObject no dicionário de assets spawnados. Eu passo aqui a minha assetReference e pego a lista de GameObject. Venho aqui e dou um add. Eu adiciono essa TreeInstance para dentro dele. Então, por exemplo, ele não contém essa aqui. Daí ele vem e coloca uma lista vazia. Então eu quero vir aqui e adicionar uma nova árvore para ela. Então não vai ser mais uma lista vazia, vai ter esse elemento aqui. Depois disso, eu vou ativar a minha instância da árvore. Isso daqui eu faço porque os meus prefabs que eu passei lá, eles estão todos desativados. Porque eu notei que quando eu estava executando a cena e estava instanciando as árvores, elas apareciam por meio segundo, porque às vezes ele não tinha acabado de instanciar, mas já estava aparecendo, já estava dando para ver ela, e aí depois ele ia para o lugar certo, porque chamava aqui esse randomize in place. Só que aí dava um efeito não muito legal, então se eu desativar ela e ativar só na hora que ela acaba de ser instanciada, daí já não tem mais esse problema. Ele vem aqui no TreePositioner, que é aquele script que eu falei para vocês mais cedo, e chama o método randomize in place. Ele vai randomizar uma posição para a árvore e colocar ela lá. A gente passa aqui para ela a TreeInstance. Só que tem casos em que a nossa grid já está muito cheia. Já não cabe mais nenhuma árvore lá. Ele vai retornar para mim o resultado disso daqui. Se deu tudo certo, vai retornar true. Se deu errado, vai retornar false. Então eu coloco aqui tree placed properly. Ela foi posicionada corretamente? Se não, eu venho aqui e removo a árvore, passando aqui a assetReference e a TreeInstance. Mais tarde eu vou voltar nisso daqui na parte de destruir as árvores e descarregar o asset. Mas importante que você saiba que ele está removendo aqui caso dê errado. Daí depois disso que a gente vai usar aquele dicionário que eu falei mais cedo. Esse retained spawn quantity, que recebe uma assetReference e guarda a quantidade de instâncias que ainda precisa ser spawnada. Então o que ele faz? Ele verifica se o dicionário contém essa chave. Antes de eu continuar falando aqui o que isso faz, eu quero voltar aqui em cima onde a gente está definindo os valores para esse dicionário. Se eu vier aqui no Spawn Trees,
Daí vamos supor que ele já carregou a árvore, tudo tranquilo. Daí eu vim aqui e chamei o método de novo. Ele vai passar para cá e vai perceber que esse dicionário aqui contém essa asset reference. Então ele vai para dentro desse if else aqui. Primeiro, ele verifica se a operação que a gente guardou já foi concluída. Lembrando que esse load operations está guardando como valor uma async operation handle. Então ela tem essa propriedadezinha aqui que permite a gente saber se ela já foi concluída ou não. A propriedade isDone. Então, se ela já foi concluída, eu quero vir aqui e instanciar minhas árvores. Se ela não foi concluída, eu quero guardar ela para depois que for concluída. Então vamos ver o que esse retain for after loading faz. Primeiro de tudo, ele está indo lá no nosso dicionário e verificando se ele contém essa asset reference que a gente está passando como argumento. Então, se ele não contém, quer dizer que é a primeira vez que aquele método foi chamado sem que a operação de carregamento tenha sido concluída. Então, ele vem aqui, adiciona a asset reference como chave com o valor 0. Por que a gente faz isso? Porque logo depois a gente vem aqui e vai somar mais um para dentro desse valor. Então, se a gente não tivesse essa aqui, primeiro que a gente ia ter um erro, porque a gente não tem aqui. A gente não tem um valor que equivale a ela. Então, por isso que é importante isso daqui. Então, aqui, cada vez que a gente apertar o botão e a operação não tiver acabado, o que é bem difícil de acontecer, porque é bem rápido, mas pode acontecer. Então, cada vez que a gente aperta, ele vai somando 1. Para quando acabar essa operação de carregamento, a gente poder instanciar as árvores. Então, vamos voltar aqui no spawn tree from loaded reference. Então, igual eu falei, primeiro ele verifica se essa asset reference foi adicionada dentro desse dicionário. Então, se ela não foi, ele já pode passar direto. Não tem nada para carregar. Se ela foi, ele vem aqui e diminui a quantidade. Se eu apertei o botão uma vez, então vai ficar 0, ele não precisa mais fazer isso. E depois vem aqui e chama esse spawn based on quantity, que é aquele que a gente viu aqui em cima. Ele vai fazer um loop pela quantidade que a gente passou lá e chamar esse método aqui. Então, por exemplo, eu apertei o botão da árvore umas 3 vezes, ou seja, a primeira vez que ela foi carregada, a segunda que ele ainda não tinha acabado e a terceira que ele também não tinha acabado. Então ele guardou aqui para mim o valor 2. Ele vai passar por aqui, vai verificar que ele contém aqui, vai diminuir o valor, vai virar 1 e depois vai vir para esse spawn based on quantity, que vai chamar isso daqui. Então ele vai verificar se ele contém aqui, vai diminuir 1, daí vai ficar igual a 0 e vai chamar de novo esse spawn based on quantity, que vai spawnar as árvores de novo. Beleza, já descobrimos como que as árvores são carregadas na memória e depois instanciadas. Agora eu quero descobrir como que elas são destruídas e descarregadas da memória. O método que a gente chama lá no botão é o destroy all, que vai destruir todas as árvores na cena. Então vamos dar uma olhada nele. Então ele primeiro vem aqui e limpa o posicionador. Ele chama esse método que vai remover todas as árvores da grid e faz 2 loops aqui no dicionário de árvores spawnadas para poder passar por ele todo. Se eu venho aqui no dicionário e coloco keys, ele dá uma lista para mim com todas as chaves dela. Lembrando que esse spawn assets guarda para mim listas de game object, que são os game objects das árvores que foram instanciados. Então se eu vier aqui e passar essa asset reference como key, então ele vai retornar para mim uma lista. Um detalhe é que a gente está alterando esse spawned assets, esse dicionário, dentro aqui desse remove tree. Ou seja, dentro do for each, a gente está alterando esse dicionário que a gente está passando. Não é uma coisa muito legal da gente fazer, vai dar uns errinhos pra gente. Então eu tô passando esse toList no final, que é da biblioteca link, porque a gente tá aproveitando aqui que ele vai criar uma lista completamente nova a partir dessa daqui. Então já vai facilitar pra gente, porque a gente tá passando pela cópia da lista, enquanto a gente tá alterando a lista original. Esse remove tree vai receber a asset reference e o game object dela. Vamos ver aqui o que ele faz? Primeiro ele pega a lista aqui de game objects dessa asset reference, verifica se contém essa árvore que a gente passou como parâmetro. Se ela contém, ele vem aqui e remove. Depois a gente vem de novo aqui na classe estática addressables e chama esse método release instance. Nota que a gente está passando aqui a árvore, não a asset reference dela, e sim a instância dela. Então não vou destruir o game object usando o destroy. Eu vou chamar esse método que ele vai remover ela da cena. Claro, ele ainda não vai descarregar ela da memória. Então primeiro aqui eu verifico se essa lista aqui com árvores spawnadas dessa asset reference está vazia. E nesse caso eu inicio essa coroutine aqui, a onload after time.
Antes disso, eu quero fazer uma coisa aqui rapidinho. Vou transformar isso numa variável. Chamar de tree instances, que está guardando as instâncias das árvores. Só para ficar mais fácil de ler mesmo. Então, ele vem aqui e chama esse onloadAfterTime, passando a asset reference e o tempo para ela. Esse tempo eu já passei aqui direto pelo código mesmo, eu não criei uma variável para poder definir isso, daí fica a critério de vocês podem fazer diferente nos seus aí, eu só queria fazer um negócio rápido mesmo. Então vamos ver o que ele está fazendo, ele vai esperar esse tempo que eu passei, então depois de 6 segundos, ele vai verificar a mesma coisa que eu verifiquei aqui em cima, se essa lista de instâncias da árvore está vazia, porque às vezes eu fui lá, destruí todas, mas logo depois, rapidão, eu fui lá e instanciei mais árvores de algum tipo. Daí, nesse caso, a quantidade de elementos dele não vai ser igual a 0. Então, a gente não precisa liberar ele da memória porque eu estou usando ainda. Então, primeiro ele checa isso. Então, se for verdade, ele vai verificar se essa load operations, que se vocês forem lembrar aqui, é aquela que guarda as operações de carregamento. A gente verifica se ela contém a chave asset reference, mas por questão de segurança mesmo. Daí no caso se ela não contém, eu quero sair dessa coroutine, eu chamo um yield break. Primeiro eu checo se essa operação dela ainda é válida, e se ela ainda for válida, eu chamo o método release, aqui dentro da addressables, para poder liberar essa memória. Nota aqui que a gente passa como parâmetro para ela a operação, então para isso que a gente tinha que guardar ela. Não só para isso, porque a gente também usa ela aqui no spawn trees. Mas vocês entenderam, eu preciso dessa operação para poder liberar ela da memória. Então eu venho aqui, passo a operação para ela. Eu também posso trocar aqui, colocar uma variável. Daí tranquilo, fica melhor de ler. Então eu venho aqui e libero a memória desse asset. Printo aqui no console, tá aqui à toa mesmo, só pra gente verificar lá. E logo depois disso tudo, eu venho aqui na load operations. Como eu já liberei ela da memória, não faz sentido eu continuar guardando essa operação. Então eu venho aqui e removo essa asset reference. Eu sei, é bastante coisa. Eu espero que vocês tenham conseguido acompanhar até aqui. Vejam e revejam esse vídeo quantas vezes precisarem. O código vai estar aí na descrição para vocês poderem dar uma olhada, acompanhar passo a passo, para poder entender o melhor possível. Se gostaram, curte o vídeo, comenta aí embaixo qualquer sugestão, qualquer dúvida, qualquer coisa que eu tenha errado. Eu estou aqui à sua disposição. Obrigado por acompanharem até aqui e boa noite.